Olá, meus queridos, aqui do sétimo ano. A gente vai falar aqui, se você quiser acompanhar, na página 120. Antes disso, a gente lembra, né, das terras de Ibirapitanga, que a gente falou no capítulo passado sobre isso, sobre a formação do território brasileiro com relação ao indígena, né? Com relação aos nossos antepassados. E a gente falou que os antropólogos, os historiadores, eles não têm uma precisão de quantos indígenas, né, viviam aqui. Alguns dizem 5 milhões, outros dizem 10 milhões. Não se sabe precisar. Da mesma forma como não se sabe muito bem precisar quantos negros escravizados vieram lá da África para cá para o Brasil no século XV, XVI. Tá? Não se sabe, aliás, século XVI, XVII, perdão. Não se sabe precisar muito bem quantos negros teriam vindo para cá. Alguns dizem 4,5, outros dizem 10 milhões, outros dizem 5 milhões. O que de fato importa, e o que esse capítulo bem curto, esse capítulo é bem curto, ele vem deixar bem claro, é sobre a formação do brasileiro, né? Desde o século XIX, o Pierre Verger, que foi um antropólogo, todo mundo sabe que o antropólogo é o cientista que estuda as etnias, que estuda as pessoas, estuda os povos, né? Etnia, todo mundo sabe que etnia é um povo que tem costumes, leis, línguas próprias. Ok. Então, o Pierre Verger, ele dizia que já no século XIX, ninguém sabia o que era ser brasileiro. Se você perguntasse para alguém, ei, o que é ser brasileiro? Você é brasileiro? Ninguém saberia te responder isso. Até hoje, a gente vê que se a gente fosse perguntar, fizesse uma pesquisa para a maioria da população brasileira, ninguém saberia responder com precisão o que é ser brasileiro, o que é a nação brasileira. Aqui na página 120 já traz um título bem assim, bem abordante, bem chocante. Um mulato chamado Brasil, né? Até porque já que estou falando do Pierre Verger, o Pierre Verger no século XIX ele era bem etnocêntrico e bem elitista e bem preconceituoso, né? A etnia antropocêntrico e perdão, etnocêntrico quer dizer que é a pessoa que coloca a sua etnia como superior à outra, né? O seu povo, a sua raça como superior à outra. Já que no século XIX existia essa coisa de raça, existia essa coisa de cor, existia essa coisa de preconceito mesmo, de racismo, de etnocentrismo mesmo. Tá? Então, a palavra mulato deriva daí, do século XIX. É uma palavra já preconceituosa, o livro utilizou já para chocar mesmo. A palavra mulato, ela é vem da origem da palavra mula, que quer dizer um animal híbrido, um animal de um cruzamento de um jumento com um cavalo, com um equino, e que não é capaz de reproduzir. Porque os europeus, no século XIX, os estudiosos, os antropólogos, etnólogos da época, eles acreditavam que os mulatos eles não conseguiam, né, procriar, não conseguia ter filhos, não iria para frente, o povo brasileiro iria se acabar, só iria restar os que vieram, né, da Europa e os indígenas 100%, mas os miscigenados, os que tinham se misturado, como a gente vai ver aqui nessa mistura, ó, o mameluco, branco com indígena, o cafuso, indígena com negro, o pardo, né? Que é aquele que não tem cor definida, o mulato, que é a mistura do branco com o negro. Eles acreditavam que essas misturas, essas miscigenações, as pessoas não iriam para frente, iriam morrer, não iriam procriar, entendeu? Não iriam ter filhos. O que a gente vê que é totalmente diferente, né? Quem morreu foi ele, quem morreu foi o Pierre Verger. E as suas ideias são pouco conhecidas, a não ser pelos estudiosos de história e antropologia. Ok, então foi controverso para eles, porque a ciência é controversa até hoje, né?
Não basta aí coronavírus para confundir a ciência. Ok. Só o tempo, a história é que vem provar se a ciência está correta ou não. É só a história em prática, o curso da vida humana que vai provar se a ciência está correta ou não. Ok. Então, a gente tem a definição aqui no livro de vocês do nação brasileira, que somos nós, cada um de nós, com as nossas características, com as nossas diferenças, com os nossos cultos, nossas crendices, não importa seja igual ou seja diferente. O povo brasileiro é todo diferente. Você vai procurar alguém igual, não vai encontrar. Né? Vai na Ásia que você vê todo mundo igual. Os chineses e japoneses são feitos desapiados e quando chegou lá Deus cansou. Pois é, fez todo mundo igual. Mas aqui no Brasil você vê, as feições são diferentes, os povos são diferentes, existem diferentes etnias, né? Aí os indígenas, ainda hoje existem tribos indígenas com cerca de mais de 1000 etnias, né? Ainda hoje existem povos diferentes dentro dos indígenas, nem todo indígena é igual. Ok, então o povo brasileiro é isso, a nação brasileira é isso, essa miscigenação, essa mistura de pessoas diferentes, né, diferentes ritos, diferentes cultos, diferentes crendices, diferentes culturas, diferentes. Nós não somos iguais a ninguém. Ninguém é igual a ninguém, mas estou falando principalmente nessa questão da origem, da miscigenação, na questão dos traços, né, no fenótipo. O fenótipo é a aparência externa, o genótipo é como nossos cromossomos, nossas herança sanguínea, né? Nosso que cai. Ok, então existe a diferença de nação e existe o Estado, né? Nação é o povo, Estado é a figura central, a figura representativa de um governo, né? Pode ser o presidente, pode ser o vereador, pode ser o deputado, pode ser a polícia, quem representar? O Estado, entendeu? Então, aqui como eu falei, existem essas misturas, né? Mameluco, mestiço, né? Ainocó, que é o amarelo, mais outras etnias, está aqui na página 122. Falando dos indígenas, a gente sabe que eles estão aqui faz muito tempo. Nenhum historiador soube precisar quanto tempo os indígenas estão aqui. Aí chegaram muito antes de Pedro Álvares Cabral. Estão aqui, ó, tem vários troncos linguísticos, várias etnias, várias culturas diferentes, costumes diferentes, tá? Até hoje são representados pela FUNAI, pela Fundação Nacional Indígena. Todo mundo já sabe disso. Tem 180 línguas, 227 etnias, enfim, tem terras demarcadas. O africano, como eu acabei de dizer, eles vieram para cá em século 16 e 17. Alguns dizem 3,5, 4,5 milhões, não se sabe precisar quantos vieram para cá. Sabe-se dizer que eles têm, tanto o indígena quanto o negro, o africano, tem a importância salutar na nossa cultura. Né? Ninguém discorda disso. Até podemos discordar da questão de cotas, né? Até porque todo mundo é igual, né? Cérebro não tem cor, gente. Intelectualidade não tem cor. Inteligência não tem cor. A pessoa pode se colocar como inferior ou superior, mas o cérebro, a intelectualidade, a inteligência, ela não tem cor, não. Não importa se você seja indígena, pardo, branco, miscigenado, branco, caucasiano, enfim, que você for. Mas a inteligência não tem cor. Né? Existem negros mais inteligentes que brancos, existem brancos mais inteligentes que negros, enfim. E existem múltiplas inteligências. Né? Uma pessoa pode saber fazer um objeto desse, outra pessoa pode dominar a matemática, outra pessoa pode dominar a história, outra pessoa pode dominar as artes, né? Enfim, existem múltiplas inteligências. Essa questão do preconceito, do racismo, Black Lives Matter e o que for, é a pura bobagem, né? Todos nós somos filhos do mesmo Deus, criados pelo mesmo Deus, é o que eu acredito, né? Ok. Então aqui na página 125 está mostrando o chamado coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini é o coeficiente que mostra a desigualdade social. Esse coeficiente aí vem querer mostrar o que eu estou dizendo, que muitas vezes os negros eles são mais pobres.
Mas é aquela questão. Hoje em dia você só é pobre se você não se levantar e não lutar, né? Você pode estudar para concurso, você tem possibilidade de ter uma vida melhor. Não vá nessa questão do vitimismo, não é por causa da cor da sua pele. Você pode, você é capaz, é só você querer, né? Só a sua capacidade. Estudar, melhora de vida, né? Agora só querer ter uma boa vida não vai melhorar de vida, ficar parado, né? Se lamentando, se lastimando. Ok. Então a gente tem essa diversidade étnica, essa diversidade, essa multiculturalidade, né? Essas múltiplas culturas aqui no Brasil, né? E essa questão da discriminação, do racismo tá fora, né? Fora o racismo. Ninguém é superior a ninguém. Todos nós somos iguais, filhos de um único Deus e um único Pai. Então temos que nos tratar como iguais, né? Não é porque você está com uma condição financeira melhor que o seu próximo que você vai sorrir, né? O mundo é uma roda gigante. Hoje você está bem, amanhã pode estar mal, alguém pode te levantar, né? Enfim, temos que tratar todos de forma igualitária. Então, o assunto foi bem curtinho. Peço agora que vocês façam essa atividade da página 127 até a página 132, tá? Deixa eu ver se tem alguma questão que eu possa comentar. Tá. Aqui nessa primeira da página 129, você pode fazer essa pesquisa até na internet mesmo. Existem pessoas, a maioria da população brasileira, já estou dando a resposta, a maioria da população brasileira se considera pardo. Então lá você vai ver o percentual que for maior, você assinala a alternativa correta. Ok? Tudo de bom.